Hoje vamos falar sobre a pior pandemia que já existiu em toda a face e história do nosso mundo, é a peste negra. A peste negra, ou também conhecida como a morte negra, foi uma doença que surgiu em meados de 1300 d.C. e teve seu auge nos anos de 1343 a 1353. Estima-se que entre esses anos 70 e 200 milhões de pessoas foram mortas na Europa e na Ásia em decorrer dessa doença. A doença se originou quando um exército de um reino da China chamado Mongóis resolveram conquistar países na Ásia. Esse exército ficaram conhecidos por usarem e serem os primeiros a usarem cavalos nas batalhas de guerras. Com o uso dos animais eles se tornaram mais fortes e os outros exércitos se tornaram mais vulneráveis à violência mongol. Os mongóis eram conhecidos por sua violência e sua frieza, e foi chegando ao redor do Himalaia montanhas que ficam ao redor de países como China, Nepal e Butão. Acredita-se que os mongóis tenham se contaminado com a doença peste que estava nas pulgas dos ratos pretos do Himalaia. Assim os mongóis espalharam a doença por toda a Ásia, infectando ratos de países do continente asiático. Além disso, a doença era transmitida através do contato físico. Sua transmissão era muito fácil e matava muito rápido. A doença se constituía de feridas pretas que apareciam nas axilas e virilhas. Além disso, a doença trazia febres altas e tosse com sangue, era horrível e dava medo nas pessoas, em uma época que não existia medicina. Navios europeus que estavam aportados na Ásia correram para a Europa com medo da doença. Muitos deles foram navios genoveses que estavam na Ásia em busca de seda, mas fugiram e com eles trouxeram em seus porões ratos negros infectados com a pulga, tripulantes doentes e vários cadáveres. Assim a doença chegou na Europa com os ratos e as pulgas começaram a se alojar nos ratos europeus. E como a situação sanitária na Idade Média era um caos, se vocês quiserem um vídeo de mim falando sobre como era a vida na Idade Média eu farei, mas em resumo a vida na Idade Média era uma vida que não existia higiene, não existia banheiros, as pessoas faziam suas necessidades em baldes e jogavam pela janela na rua e nos becos onde moravam. Tomar banho não era costume e as cidades eram infestadas de ratos. Assim chegou a peste negra na Europa e foi uma destruição total. Há relatos históricos de que corpos eram queimados porque não tinha mais onde enterrar. Em muitas cidades era difícil andar sem se deparar com corpos de pessoas mortas, e o cheiro era insuportável e as pessoas sem nenhuma noção médica começaram a acreditar que a doença era transmitida através do cheiro. É aí que surgem os médicos de peste. Como eu falei que na Idade Média não existia nenhuma noção de medicina, e os que estudavam curas e remédios sobre eram considerados feiticeiros pela igreja, que dizia que a peste era um castigo divino. Porém esses médicos tinham a função de cuidar dos pacientes e contar o número de mortos pela doença. Esses médicos usavam um vestido preto cobrindo todo o corpo amarrado com uma corda, chapéu preto cobrindo toda a cabeça, uma máscara feita de ferro com óculos de vidro, e no nariz tinha ervas para disfarçar o cheiro, já que era assim que eles acreditavam que a doença era transmitida pelo cheiro do odor dos cadáveres. Estima-se que nos anos de foco da doença na Europa, tenha morrido um terço da população de todo o continente e só veio acabar quando fecharam os portões das cidades, fazendo assim os navios não aportar e vários ratos não poder mais entrar em contato com as cidades. Esta foi a peste negra, também conhecida como peste bubônica porque era assim chamados as feridas que ela causava na pele, bubões. Foi uma pandemia que quase matou toda a população do planeta. Quase metade do continente europeu foi destruído por esta peste, e aqui vai um conselho. A maioria dessas doenças ou todas elas são infectadas na humanidade através do mau uso higiênico. A falta de higiene traz muitos vírus e bactérias perigosas como esse novo vírus do coronavírus que enfrentamos hoje. Eu nem preciso dizer sobre as condições dos mercados chineses onde foi originado o vírus do coronavírus. Então vamos ter cuidado, manter nossas casas limpas, os estabelecimentos que frequentamos limpos, pois muitas doenças são transmitidas e originalizadas por conta da carência de higiene. Se gostou, deixa o like e comenta aí e interaja conosco. Essa foi a peste negra, a pior pandemia da história do nosso mundo.